A Cidade Antiga, Fustel de Coulanges. Livro 4. As Revoluções. Capítulos 6 e 7. O que era clientela? A família antiga era composta por um chefe que tinha poderes sobre duas classes. Os mais jovens, ou seja, naturalmente livres, e os servos ou clientes, inferiores por nascimento e mais próximos do chefe devido à participação no culto doméstico. O cliente nunca se separava do patrão e nem escolhia outro. Ele não tem direito de propriedade e nem poder sobre seus bens ou suas economias. É cliente por toda a vida, e seus filhos herdam essa condição. Em contrapartida, o patrão dá ao cliente e a seus filhos a subsistência. O patrão, além de ser um senhor, é um juiz e chefe religioso, que pode condenar o cliente à morte. Se um cliente quiser comparecer a um tribunal, seu patrão tem que o acompanhar e falar em seu nome. Não conhece as fórmulas sagradas da lei, e quando conhece, sabe que não pode jamais testemunhar ou falar contra o patrão. Pode-se perceber uma semelhança entre os clientes das épocas antigas e os servos da Idade Média. Porém, o princípio que condiciona o servo à obediência é o da propriedade, enquanto para o cliente é o princípio da religião doméstica, por onde ele está ligado à autoridade do patrão, que é seu sacerdote. Após a fundação das cidades, os clientes de famílias distintas se comunicavam, estendendo seus limites para além do patrão, vendo que existia uma sociedade fora dela, com regras, leis, altares, templos e deuses. Assim, surge o desejo de liberdade. Não se encontra na história de nenhuma cidade a lembrança de uma insurreição geral da classe dos clientes. Porém, suas condições melhoram gradualmente, o que acabou aproximando-os da classe plebeia, e assim, as mudanças mais radicais começaram a acontecer na cidade antiga, como veremos com mais detalhes em Atenas e Roma. História das revoluções em Atenas. Após a derrubada da realeza, houve um domínio exercido pelos eupátridas durante 4 séculos. Com isso, os clientes foram sentindo as diferenças. Não eram cidadãos, não participavam da administração e não se tornarem proprietários da terra que cultivavam os trazia um sentimento medíocre. Nesse contexto, surge uma figura a quem é dada a missão de acabar os conflitos. Eupátrida por nascimento e comerciante, Solon agrada ambas as classes e é descrito como o libertador de Atenas do velho domínio. A clientela desaparece, pois o direito de propriedade se tornou acessível. As classes passaram a se distinguir pela riqueza e não mais pelo nascimento, e o Senado não era mais formado somente por eupátridas. Mesmo assim, a agitação popular não demorou a retornar. O povo ainda tinha ódio pelas formas republicanas que Solon manteve, queria um tirano. Pisístrato foi o escolhido e permaneceu no poder até uma intervenção militar espartana. A vez então passa a ser de Clístenes, que percebe uma contradição. Apesar da lei de Solon que libertava os atenienses, a religião e as tradições ainda davam autoridade aos eupátridas na sociedade. Clístenes executou uma nova divisão entre os habitantes de Atenas, não mais segundo o nascimento ou riqueza, mas pelo domicílio. Os sacerdotes não eram mais uma função hereditária, mas sim revezada pelos membros da tribo anualmente. Assim, se completava a transformação social em Atenas. Não houve mais privilégio de nascimento na religião ou na política. A mesma mudança se deu em outras cidades, como Cirene, Sício, Elis e Esparta. História das revoluções em Roma. A revolução que libertou os clientes em Roma aconteceu de forma quase imperceptível. Uma lei formal jamais a consagrou. Em estado de guerra, estrangeiros eram convocados e acolhidos e as populações vencidas pela guerra eram transferidas para a cidade. Parte se incorporava a clientela e outra a plebe. Os patrícios que casassem com plebeias também migravam para a condição inferior. Dessa forma, a plebe crescia. A tensão entre os patrícios e a realeza contribuiu para que essa formasse uma aliança com a plebe. É a partir do reinado de Servo que se iniciam os progressos sociais para os plebeus. Cada tribo passou a ter lareira e sacrifícios, e dessa forma o plebeu foi incluído nas cúrias, podendo participar das cerimônias sagradas de ilustração. A partir daí, a plebe e a clientela haviam praticamente se fundido, a religião já não tinha mais a antiga influência. A divisão de classes adotou uma distinção de riqueza. Foram divididos entre os que possuíam algo e os que não possuíam nada. Também foi aplicada no serviço militar, permitindo que plebeus pudessem fazer parte do exército romano, apesar de as armaduras também serem determinadas de acordo com a riqueza. A cavalaria também começou a admitir certo número de plebeus, formando novas 12 centúrias. 25 anos depois de Sérvio Túlio, formou-se a Assembleia Centurial, e todos os soldados tinham direito de voto. Com o tempo, porém, o patriciado acabou derrubando a realeza, degolou Sérvio e expulsou Tarquínio. E assim, revogou as leis feitas para os plebeus, mantendo apenas a organização militar como se encontrava. A religião e os costumes recuperaram o domínio, e a classe plebeia foi repelida das leis sociais. A plebe se via fraca, pobre, e assim, o patriciado cria uma estratégia para colocá-la em servidão. Concede empréstimos para os plebeus, que, se não pagos dentro do vencimento, dão direito ao credor de fazer do plebeu devedor seu cliente. Essa medida só serviu para irritar a plebe, que resolve viver no Monte Sagrado, fora dos limites de Roma.
o Senado teve sentimentos divididos. Alguns se alegravam pela vitória patrícia e outros se preocupavam com a grandeza de Roma. A plebe também percebeu que, mesmo independente, não possuía os elementos de uma sociedade organizada. O patriciado e a plebe, enfim, não podiam viver separados. Uma aliança entre as classes foi firmada, e a única concessão à plebe foi a de que teria chefes tirados do seu próprio seio, originando os tribunos da plebe, que tinham as seguintes características. Não possuíam a mesma autoridade do magistrado. Não possuía autoridade política. Não executava nenhuma cerimônia religiosa. Eram sacrossantos, ou seja, proibidos pela religião patrícia, considerados impuros. Eram invioláveis. Patrícios não possuíam poder sobre os tribunos. Eram onde se escolhiam os chefes da plebe. Com o tempo, porém, os tribunos passaram a tomar atitudes ousadas por conta de sua inviolabilidade. Ninguém possuía força contra um tribuno, a não ser outro tribuno. Fortalecida, a plebe reivindicava um código. As leis de Roma faziam parte da religião e, portanto, se aplicavam aos patrícios. O novo código foi redigido por patrícios e aprovado por todas as classes. Após essa conquista, não poderia haver maior revolução. O código garantia que plebeus e patrícios fossem julgados nos mesmos tribunais, obedeciam às mesmas leis e tinham os mesmos direitos. Ao final do processo, os plebeus acabaram sendo admitidos como legisladores, os costumes tendiam à igualdade e a religião perdia sua força diante da lei. Apenas o consulado ainda era uma instituição sagrada, o que mantinha a desigualdade na vida pública, excluindo os plebeus, que reivindicavam mudanças. Após mais de 7 décadas, é que os plebeus passaram a ter cada ano 1 ou 2 cônsules gradualmente. Chegaram a outras magistraturas. A partir daí, só restavam os sacerdócios e a alteração das tradições hereditárias ainda se mostrava difícil. A plebe então criou sua própria religião, que, aos poucos, ganha seriedade. Aliada à conquista das magistraturas e à mudança de pensamento da sociedade, ficou decidido que metade dos pontífices e augures seriam escolhidos entre a plebe, e dessa forma, a revolução em Roma é completa.